Nesta aula de hoje, a gente vai ver quais são os fatores que podem ser alterados para acelerar ou retardar uma reação química, tá certo? Então, a velocidade de uma determinada reação, ela pode ser alterada modificando alguns fatores. Quais são eles? Nós vamos ver os principais fatores, tá? A temperatura é um fator bastante importante, né? A concentração dos reagentes, a superfície de contato. Superfície de contato diz respeito ao tamanho das partículas dos reagentes, né? A pressão, quando os sistemas forem gasosos, principalmente, e o uso de catalisadores, tudo bem? Então, deve ocorrer um aumento ou a diminuição de colisões efetivas e o alcance da energia de ativação. O que significa isso? Todas esses fatores, eles vão trabalhar diretamente ou no aumento ou na diminuição das colisões efetivas e também no alcance da energia de ativação da reação química, tá certo? Então a gente vai conseguir acelerar ou retardar a velocidade de uma reação alterando esses dois fatores, né? As colisões e a energia de ativação da reação. Lembrando que a energia de ativação é aquela energia necessária para que a reação aconteça, né? Quando eu expliquei o diagrama para vocês das reações, nós temos aqui, por exemplo, os reagentes num patamar e os produtos em outro. Nesse caso, a minha reação seria uma reação exotérmica, né? Só que a reação química ela não acontece de forma direta dos reagentes para os produtos. Ela acontece primeiro com a energia de ativação sendo atingida, e após essa energia de ativação ser atingida, aí sim a reação química se processa. Nós podemos pensar, por exemplo, o álcool, ele não pega fogo espontaneamente. Senão a gente não passaria o álcool na mão. Senão ele pegaria fogo, se o álcool pegasse fogo de forma, né, espontânea. Então, mesmo as substâncias que pegam fogo, papel, álcool, gasolina, elas precisam de uma energia inicial para que a reação aconteça. Após essa energia inicial, então a reação ela se processa, tá certo? Com a energia da própria reação. Então vamos lá. Começo perguntando para vocês o seguinte: por que os alimentos guardados em geladeira ou congeladores se preservam por mais tempo, né? Por que a gente faz uso da geladeira? Então a gente vai poder responder essa pergunta entendendo como a temperatura influencia na velocidade das reações. Então, o aumento da temperatura, ela aumenta a energia cinética das partículas de um sistema. Então, se nós temos um sistema formado por moléculas ou átomos, o aumento da temperatura faz com que a agitação das partículas seja maior. E o aumento da agitação dessas partículas faz com que a reação química ocorra de forma mais acelerada. Então, o aumento da temperatura aumenta o número de colisões efetivas entre as partículas do sistema reacional, aumentando a velocidade das reações. Então, eu tenho aqui no gráfico duas temperaturas diferentes. Temperatura 1 sendo menor que a temperatura 2. Quando nós temos uma temperatura maior, o número de moléculas com energia mínima necessária para que a reação possa acontecer é maior do que quando nós temos o número de moléculas em uma temperatura inferior. Então, o aumento da temperatura faz com que a energia mínima necessária para que as reações aconteçam seja atingida de forma mais fácil, facilitando e aumentando a velocidade das reações, tá certo?
Então, por que nós guardamos os alimentos na geladeira? Justamente para diminuir a temperatura. Então, a diminuição da temperatura faz com que as reações químicas que estão sujeitas a estragar o alimento aconteçam de forma mais lenta, ou até mesmo nem aconteçam em algumas situações, né? Então, a diminuição da temperatura faz com que as reações fiquem mais lentas, podendo desta forma preservar os alimentos por mais tempo. Tudo bem? Inclusive, né, se a gente partir do preço, porque o que que degrada o alimento? Duas coisas podem estragar um alimento, vamos dizer assim. A primeira coisa é o próprio oxigênio. Então, o oxigênio do ar, ele tem a capacidade de oxidar os alimentos e fazer com que eles se estraguem. Por outro lado, esse processo de degradação dos alimentos, ele é acelerado principalmente pela presença de micro-organismos. Justamente, quando a gente diminui a temperatura, o que que acontece com a taxa de o metabolismo desses micro-organismos? Não significa que eles vão morrer, né? Então, quando você coloca um alimento na geladeira, não significa que você vai matar os micro-organismos que estão presentes ali. Pode até ser que alguns morram, né? Pela diminuição da temperatura. Mas nós diminuímos o metabolismo deles. E a diminuição do metabolismo, que nada mais é do que reações químicas, faz com que esse alimento dure por mais tempo. Então, mesmo que o processo seja biológico, na verdade é um processo bioquímico, né? Então, a velocidade das reações elas estão sendo alteradas da mesma forma, sendo biológicas ou não. Outro fator bastante importante nas velocidades das reações é a superfície de contato. Certamente todos vocês já devem ter ouvido, né, da mãe, da tia, da avó, que nós devemos mastigar muito bem os alimentos. Por que que nós devemos mastigar bem os alimentos, né? Então vamos fazer um pequeno estudo. Vamos imaginar que esse bloco ele seja parte de um reagente, de uma reação, ou seja parte de um alimento. Esse alimento ou essa molécula, ela tem quatro superfícies de contato, tá certo? São as partes laterais, a parte superior e a parte inferior. Se nós dividirmos esse alimento em partes menores, nós continuamos tendo todas as partes laterais que antes estavam expostas, mas surgem novas regiões que antes não estavam expostas, né? Então, ao invés de nós termos um total de 4, vamos supor que seja 4 milímetros, né? Então, cada lateral vale 1 milímetro, totalizando uma superfície de 4 milímetros. Quando a gente divide esse alimento, o que que acontece? Nós continuamos tendo os 4 milímetros, levando em consideração que isso aqui valeria 1, isso aqui seria o segundo, né? Mais 1, 2, aqui 3 e aqui 4. Então, nós continuamos tendo os 4 lados da superfície de contato. Mas surgem novos lados, olha. Surgem mais 4 lados que. Quatro não, né? Não, é 4 lados mesmo. Surgem 4 novos lados que não estavam disponíveis antes, mas que agora, com a divisão do alimento ou das partículas de um reagente, eles passam a surgir. Então, nós temos um total de 8 lados possíveis, né? Então, você mastigou seu alimento, você aumentou a superfície de contato. E o interessante é que o aumento da superfície de contato se dá com a diminuição do tamanho da partícula. Às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Mas como que eu diminuo a partícula e a superfície de contato aumenta? É justamente por causa dessas novas laterais que se tornam disponíveis, né? Se nós voltarmos a mastigar mais o alimento e triturar cada vez mais, o número de lados aumenta. Então, se nós dividirmos cada um daqueles quadradinhos que valia 2, né, aqui no slide anterior, se nós dividirmos cada um deles em 4, o número total de lados passa a ser 16. E se nós mastigarmos mais ainda o alimento ou triturarmos o reagente, né, o número de lado aumenta de novo, passa a ser 32. Então, quanto mais nós trituramos um reagente ou um alimento,
mais lados tornam-se disponíveis para que a reação química aconteça. E nós não podemos esquecer que o alimento, né, quando a gente engole um alimento, esse alimento ele vai reagir com ácido clorídrico no estômago, ele vai reagir com as enzimas, né? Então nós não comemos os alimentos simplesmente para encher a barriga e ficar tranquilo. Não, acontece uma reação química. Quanto mais nós mastigamos o alimento, mais facilmente essas reações vão acontecer, numa velocidade melhor. Às vezes a pessoa vai no churrasco, come rápido, não mastiga o alimento direito, começa a passar mal e fica ali 3, 4 horas pesado, né? Por que que isso acontece? Porque não mastigou bem o alimento. Então as reações químicas estão demoradas para acontecer, estão levando mais tempo, né? E aí a pessoa começa a passar mal. Então, quanto maior a superfície de contato dos reagentes de uma reação, mais rapidamente essa reação vai se processar. Nós podemos verificar isso facilmente utilizando um comprimido efervescente. Pegue 2 copos com a mesma quantidade de água na mesma temperatura. Pegue um comprimido efervescente, mantenha ele inteiro, e outro comprimido efervescente da mesma massa você tritura. Coloque os dois ao mesmo tempo em copos diferentes, né? Nós vamos notar que aquele que está triturado, a velocidade da reação vai ser maior do que aquele em que o comprimido foi colocado inteiro. Isso porque no triturado nós temos uma maior superfície de contato, certo? Então, nesse primeiro exercício, ele fala o seguinte: ó, explique os seguintes fatos experimentais. Letra A. Limalha de ferro dissolve-se mais rapidamente em ácido clorídrico do que uma barra de ferro. Limalha de ferro é ferro em pó ou em fitas bastante finas, né? Por que que isso acontece? Porque a limalha de ferro, ela tem uma superfície de contato maior do que a barra de ferro. E quanto maior a superfície de contato, mais rapidamente a reação química vai ocorrer. Então, neste caso, neste primeiro caso da letra a explicação seria a superfície de contato, tá? E no segundo caso, na letra B, a hidrólise alcalina de acetato de etila é mais rápido a 90 graus do que a temperatura ambiente. Neste caso, fica mais evidente que é por causa do aumento da temperatura. Então, a grande maioria das reações químicas acontecem em temperaturas maiores, porque em temperaturas maiores ocorre um aumento da energia cinética das partículas, né? Fazendo com que mais partículas se choquem em ângulos favoráveis. Então, a explicação está aqui, ó. A elevação da temperatura aumenta a velocidade da reação, pois torna maior a energia cinética média das moléculas, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de choques efetivos, que são aqueles choques com ângulos, orientação e energia adequada para a reação química acontecer. Por isso que nós cozinhamos os alimentos, né? Você pode deixar um pedaço de carne na água à temperatura ambiente para ela ficar mole? Sim, né? Você pode. Mas se você aquecer a água, esse alimento vai amolecer mais rápido, além do fato de matar micro-organismos, né? E também o gosto da carne modifica porque ela sofre reações químicas, né? Mas um exemplo, né? Por que que a gente usa a panela de pressão? A panela de pressão, ela, ela é toda fechadinha, então ela não permite que a água saia de dentro dela. Então, numa panela aberta, eu já expliquei isso daqui para vocês lá quando eu expliquei as propriedades coligativas, mas vale a pena a gente voltar um pouquinho. Então, numa panela aberta, a água, quando ela começar a ferver, a temperatura vai ser de 100 graus Celsius e não vai passar disso, tá?
Já na panela de pressão, quando a água começa a ferver, começa a gerar muito vapor. Aqui também começa a gerar vapor, só que o vapor vai embora. Na panela de pressão, não. Esse vapor, ele começa a aumentar a pressão dentro da panela. O aumento da pressão faz com que a temperatura de ebulição da água também aumente. Então, ao invés da temperatura de ebulição da água ser de 100 graus, ela passa a ser, por exemplo, de 140. Então, você vai conseguir manter os seus alimentos em uma temperatura maior dentro da panela de pressão do que na panela que não tem a tampa de pressão. Por isso que você cozinha mais rápido o alimento na panela de pressão do que na panela aberta, por causa da diferença de temperatura, tá? Então, mesmo que às vezes a pessoa não saiba esses conceitos, qualquer pessoa sabe que na panela de pressão o alimento fica pronto mais rápido. Bom, o segundo exercício ele fala o seguinte: esse tipo de exercício ele é muito comum nos vestibulares. Três experimentos foram realizados para investigar a velocidade da reação entre o ácido clorídrico aquoso, diluído e ferro metálico. Para isso, foram contadas durante 30 segundos as bolhas de gás formadas imediatamente após os reagentes serem misturados. Em cada experimento, usou-se o mesmo volume de uma mesma solução de HCl. Então, o volume de HCl foi o mesmo para os três experimentos. E também foi usada a mesma massa de ferro, virando-se a forma de apresentação da amostra de ferro e a temperatura. Ou seja, em dois experimentos, o ferro estava na forma de prego e no terceiro ele estava na forma de palha de aço, como se fosse uma esponja de aço, né? Bombril, que a gente usa para arear panelas. E a temperatura no primeiro experimento era 40 graus, na segunda era 20, na terceira era 40. Ele quer saber a ordem crescente do número de bolhas observado, ou seja, ele quer saber qual reação aconteceu mais lentamente e qual aconteceu mais rapidamente, né? Se a gente olhar apenas pela forma que o ferro foi apresentado, sem olhar para a temperatura, nós poderíamos considerar que a reação com a palha de aço ocorreu de forma mais rápida, uma vez que a superfície de contato é maior na palha de aço do que no prego, certo? Então a gente poderia considerar o experimento 3 como sendo aquele mais rápido. Comparando o experimento 1 e 2, onde a forma do ferro é a mesma, nós podemos julgar que o primeiro experimento aconteceu mais rápido porque a temperatura é maior do que comparado ao segundo. Então, a ordem crescente do número de bolhas, ou seja, do mais lento para o mais rápido, é 2. Então, o 2 é o mais lento. Depois, nós temos o 1. E, por fim, nós temos o número 3. Então, o número 3 é o mais rápido deles. Mesmo a temperatura do número 1 e do número 3 sendo a mesma, mas o experimento 3, a superfície de contato é maior. Então, ele aconteceu de forma mais rápida do que o primeiro experimento. Então, a resposta para esse exercício, é a letra A, tá? E aqui nós temos a explicação disso que eu acabei de falar para vocês. Tudo bem? Então, letra A é a resposta. 2, 1 e 3. Eu acho que tem um terceiro exercício, mas esse exercício aqui ele é muito simples, né? Ele fala assim, ó: a sabedoria popular indica que, para acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocar toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lasca e toras, verifica-se que a madeira em lasca queima com mais velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade da reação é o aumento da. Então, a tora inteira, ela tem uma superfície de contato menor do que a tora em lasca.
né? A tora em lasca, você tem superfícies de contato maiores, né? Então a resposta aqui é a letra D, superfície de contato. É aquela história que eu falei para vocês. Imagine que você tem uma tora, né? A superfície de contato, o que que seria? Seriam essas laterais da tora, né? Ela é um cilindro, vamos colocar assim, mais as partes superior e inferior dela, né? Levando em consideração que ela também tem a parte de baixo aqui. Se nós pegarmos a mesma tora, só que em tamanhos menores, né? A gente começar a quebrar essas toras de forma a ter lascas, nós vamos continuar tendo a mesma superfície de cima, a superfície de baixo, mas vão surgir novas, né, laterais que não estavam expostas antes na tora inteira. Então, neste caso, é a superfície de contato que vai influenciar, tá bom? Então, a resposta certa é a letra D de dado.